1 Coríntios, hoje a gente vai falar no estudo do capítulo 10 e o capítulo 11. Primeiro Coríntios, capítulo 11, do 23 em diante, todos nós sabemos que é uma passagem muito importante para a gente. Todos os meses a gente lembra desse versículo no ato da Santa Ceia. Então, como o domingo é mais um dia especial de celebração de Santa Ceia, nada mais importante que a gente entender do que realmente está dizendo essa passagem que a gente tanto repete, tanto fala todas as vezes no ato do culto da Santa Ceia. Mas antes da gente entender 1 Coríntios 11, 23 em diante, é bom a gente entender o contexto da história que tem por detrás do capítulo 11, 23 em diante, mas tudo aquilo que correu por detrás do capítulo. Então, conforme falei, para a gente começar no capítulo 10, que vai contar toda uma história em que Paulo fala sobre essa viagem missionária que ele foi até Coríntios, que ele foi lá para instruir aquele povo devido a certos acontecimentos que estavam acontecendo naquele lugar. O interessante é que, assim conforme a igreja hoje passa por certas dificuldades, certos conflitos, naquela época Paulo também estava passando por certos conflitos também na igreja de Coríntios. Algumas coisas que a gente vai ver que são coisas que a gente repete também, principalmente nos nossos dias. Então não é um caso específico nos nossos dias, mas também aconteceu lá atrás. E Paulo, nessa viagem, então, chega a Coríntios para tentar apaziguar aquilo que estava acontecendo em Coríntios. Começando no capítulo 10, vai falando assim, 1 Coríntios 10, do 1 em diante. Tem como título, não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. E ele começa dizendo, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Antes de prosseguir, é bom a gente começar a entender o que Paulo está exortando aquele povo. Paulo chega naquele momento e começa a falar para eles não repetirem tudo aquilo que eles estavam fazendo, porque basicamente eles estavam repetindo novamente aquilo que os antepassados deles haviam também feito. E é interessante que ele fala que como que nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, todos foram batizados por Moisés na nuvem do mar, e todos cometeram de um mesmo manjar espiritual. Então, aquele povo estava mais uma vez debaixo de uma desobediência a Deus. Eles não estavam obedecendo a Deus e não estavam esperando aquilo que Deus queria deles. Então, mais uma vez, eles estavam desobedecendo a Deus. E o interessante é que mais para frente vai falando o que eles estavam praticando. No versículo 7 em diante vai dizendo, no 6 diz assim, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiceis as coisas más como eles cobiçaram. O interessante é que aqui ele fala como figura, como eles, ou seja, os seus pais. Quando ele fala em figura, ele está deixando bem claro, como se fosse uma comparação, como se Paulo estivesse dizendo, olha aqui, isso daqui é uma comparação, eu não quero que vocês repitam novamente aquilo que seus pais estavam fazendo. Então, ele estava chamando a atenção deles, para eles não fazerem as mesmas coisas de novo. E aqui no versículo 7 em diante, vai falando, não vos façais, pois, idólatras, como algum deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes.
E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já não chegamos ao fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação dará também o escape para o que possais suportar. Então, basicamente, aquele povo, eles estavam vivendo dentro de um contexto em que havia muita, como que eu posso dizer, uma certa imoralidade que estava no meio daquele povo. Então, naquele momento, Coríntios era uma cidade nova e era uma cidade que tinha um movimento de muitas pessoas, que era basicamente como se fosse o Mercadão de São Paulo hoje. Então, passavam muitas pessoas naquele lugar. Então, era uma movimentação de muitas culturas. E quando tem a tendência de ter muitas culturas e muitas pessoas diferentes, tem a tendência, muitas das vezes, se as pessoas não tiverem princípios, elas começarem a se corromper. E Coríntios foi dessa forma. Começaram, então, a se corromper, conforme fala aqui, fazendo a mesma coisa. Começaram, então, a ser idólatras, prostituíram, tentaram a Cristo, começaram também a murmurar. Tanto que Paulo, mais uma vez aqui no finalzinho, deixa, mais uma vez, sobreveio como figura, conforme falei como exemplo. E aqui no 12 fala, aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. E aqui fala, não veio sobre vós tentação, senão humana. Então, Paulo está dizendo, o que está vindo sobre vocês não é uma tentação extraordinária ou muito difícil de ser resistida, mas sim é uma tentação comum a todas as outras pessoas. Ou seja, Paulo está praticamente falando, na nossa linguagem nos dias de hoje, que eles poderiam muito bem suportar o que eles estavam passando. Bastava eles terem, então, um princípio de Deus dentro dos seus corações. Então, eles não necessariamente tinham a desculpa de ceder a tudo aquilo que estava sendo proposto para eles, mas que eles viessem, então, se atentar àquilo que Deus esperava da vida deles. Então, Paulo traz essa exortação para eles. E aqui vai falando no 14, tem como título a idolatria e o culto de demônios. No 14 fala assim, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo com os sábios, julgai-vos mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? E aqui Paulo vai falando sobre esse ato que eles tinham, que é esse ato que a gente tem também nos dias atuais, que é essa participação do sangue e a participação da Santa Ceia. Então Paulo está falando aqui que era para eles enxergarem aquele ato que eles estavam fazendo da Santa Ceia não como algo comum, que os irmãos vão ver mais ao longo dos versículos e também das imagens ali, o que significa tudo aquilo que é falado do versículo 23 até o versículo 34. Então, Paulo deixa bem claro para eles que eles não viessem tornar aquilo que eles estão fazendo como uma coisa simples. Basicamente, Paulo está falando, na linguagem dos dias de hoje, para eles prestarem atenção, porque o que eles estão fazendo não é um ato qualquer, mas sim é um ato principalmente de união dentro de um corpo. A gente sabe muito bem que Jesus Cristo é o corpo, e nós somos membros desse corpo. Então, nós como igreja, nós temos que ter esse discernimento no ato da participação da Santa Ceia. Não é apenas um ato qualquer, não é mais uma Santa Ceia um dia, um mês após o outro, mas sim é novamente um memorial de Cristo que a gente está novamente fazendo. Então, Paulo traz essa exortação para eles. E aqui vai falando no 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede, Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? E aqui, Paulo está fazendo uma comparação com o que tinha muito antigamente, que eram os sacrifícios a ídolos pagãos. Então, Paulo está falando, se eles participam daquele sacrifício, eles são parte, então, daquele sacrifício.
Então ele está mostrando, se vocês estão participando desse ato de Santa Ceia, de comunhão, para fazer um memorial de Jesus, vocês também fazem parte desse corpo. Então não é uma coisa qualquer. E ele prossegue dizendo, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Então, Paulo está mostrando para eles que não existe neutralidade. Porque hoje em dia muitas pessoas têm a tendência de achar, quando ela não está com o demônio, ela não está também com Deus, mas ela está ali no meio termo. E o engraçado, se a gente para pensar, essa neutralidade não existe. Ou a pessoa está de um lado, ou ela está de outro lado. Não existe meio termo. Então, quando a pessoa não está realmente firme, quando ela não está verdadeiramente com Deus, ela está então verdadeiramente do lado do maligno. E aqui prossegue, 22, que o título é assim, Liberdade e Amor Cristão. Ou irritaremos o Senhor, somos mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Então, Paulo está falando para aquele povo, o que vocês estão fazendo? Realmente está edificando ou realmente está, de certa forma, contaminando mais ainda as suas vidas? Paulo está mostrando, deixando bem claro que tudo aquilo que você for fazer, o que muitos usam hoje como desculpa para mostrar esse versículo como liberdade para fazer algumas coisas. Mas, na verdade, Paulo está mostrando aquilo que você está fazendo, edifica ou não a sua vida. Se não edifica a sua vida, não vale a pena você continuar fazendo. Mas se edifica, continue então fazendo. E o interessante é que aqui ele fala no 24, mostrando, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Ou seja, ele está mostrando que a gente deve focar primeiramente no próximo. Como que o próximo está vendo as nossas vidas? Como eles estão nos enxergando lá fora? Eles estão nos enxergando verdadeiramente como cristão, como verdadeiras pessoas nesse ato que a gente está fazendo todos os meses? Ou realmente eles estão nos enxergando como apenas muitas pessoas enxergam, principalmente os cristãos, com outros olhos? Então é um chamado para cada um de nós entender como que as pessoas estão nos vendo. Se a gente um dia deixa de fazer alguma coisa, se a gente bebia, se a gente fumava, a gente deixa de beber ou de fumar, não somente porque é errado, mas sim porque como que as pessoas vão nos ver, se vê a gente bebendo ou fumando, e assim por diante em outras coisas. Então a importância é se importar como que as pessoas estão nos vendo e como eles estão vendo o testemunho que a gente está transmitindo. E Paulo continua falando, comei de tudo quanto se vende, no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos fiéis vos convidar a quiserdes ir, comei de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. E aqui ele está passando também mais um ensinamento para aquele povo naquele momento. Porque eles tinham muito do costume de certos alimentos, quando eram sacrificados certos animais, aqueles restos dos animais, quando não eram consumidos, eles eram vendidos nos açougues. E naquele momento, nos açougues eu falo na linguagem de hoje, porque não existia açougue como a gente vê hoje. Mas eram vendidos nos lugares que vendiam essas carnes. E as pessoas ficavam pensando, eu posso comer essa carne ou não? Ela é ou não sacrificada? O interessante, quando provavelmente muitos de nós já tivemos experiência, eu já tive experiência quando era mais novo, quando era uma criança, quando eu peguei um determinado doce e uma bala dentro do supermercado. Eu saí de dentro do supermercado e fiquei com a consciência pesada de ter pegado aquele doce. Então, a consciência nossa vai sempre acusar. Por mais que a gente faça alguma coisa achando que é boa, a nossa consciência vai sempre nos acusar que aquilo é errado. Então, Paulo nos mostra, tudo que colocar diante de vocês, coma, não se preocupe com nada, mas se a consciência realmente te mostrar que isso é errado, não faça. Porque se vocês fizerem, o peso é muito maior sobre as suas vidas. E aqui vai prosseguindo.
Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. E se eu, com graça, participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças. Portanto, que comais, que bebais, façais outra coisa, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas a muitos para que assim se possam salvar. Então, Paulo está se preocupando muito com a imagem que ele está transmitindo, conforme falei. Paulo traz essa advertência para os coríntios, que eles estavam tão preocupados simplesmente por certas coisas, de certa forma, banais, que eles não estavam se preocupando como que as outras pessoas estavam vendo. Então, esse é um retrato que todos nós devemos ver nos dias atuais, principalmente nós como cristãos. Se muitos irmãos pegar e colocar nas redes sociais, muitas pessoas vão ver os escândalos que tem tido ultimamente diante daquele banco que veio a falir. Então, a gente vê que muitas das pessoas que estão envolvidas no meio daquele banco que veio a falir há pouco tempo agora, tem muitos cristãos no meio, pastores de igrejas que estão no meio daquele confusão. Então, a gente se pergunta, qual que é a imagem que essas pessoas estão transmitindo? E aí, diante desses casos, acaba que não só eles são afetados, mas todos aqueles que se denominam cristãos também são afetados, porque todos nós vamos ser manchados diante de um ato de outras pessoas. Então, cada um de nós devemos fazer essa parte e ter essa consciência do impacto que cada um de nós estamos fazendo. Que Paulo começa então a instruir a eles como eles devem se portar. E aqui, conforme começa falando, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. E ele fala no 2, que tem como título, como as mulheres devem se apresentar-se na igreja. Eu louvo os irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Todo homem que ora e profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosqueie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se e raspar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Então aqui, eles estavam passando por certos momentos também de conflitos. Conforme falei, era uma cidade basicamente nova, então estava no começo da igreja. E como estava no começo da igreja, como era um lugar que tinha muitos gregos, tinha muitas pessoas de outras culturas, então eles tinham certas culturas ali que eram um pouco desagradável a Deus. Então ele está mostrando ali esse ato de cobrir a cabeça. Hoje, se a gente pega muitas dominações, elas usam o véu na sua cabeça, interpretando esse versículo como se fosse realmente o véu. Que naquela época as mulheres tinham essas práticas de cobrirem o véu, cobrirem a cabeça com o véu. E é interessante que mostra que se o homem viesse ter um cabelo longo, ele estava se associando então a um romano pagão. Então, o ato que ele estava transmitindo, a imagem que ele estava transmitindo através do ato dele ter um véu comprido que era representado pelo cabelo, demonstrava que ele era um romano. Já a mulher, se ela viesse ter um cabelo curto ou até mesmo raspado, naquele momento ela estava mostrando para aquelas pessoas que ela estava se rebeliando ou até mesmo que ela era uma sacerdote de Afrodite, que era considerada então a deusa do amor daquele momento. Então, basicamente, seria como se a mulher tivesse cabelo curto naquela época, ela estava falando que era uma prostituta. Então, Paulo orienta sobre esse ato delas não fazerem isso com seus cabelos, mas se elas tivessem o cabelo raspado ou até mesmo o cabelo curto, que elas viessem então a cobrir com o véu, para que elas não viessem ser associadas com Afrodite, até mesmo com outros deuses pagãos. E aqui,
ele fala sobre o homem não usar o cabelo grande como um intuito de mostrar que ele é a imagem e a glória de Deus. Então, se o homem começasse a usar um cabelo grande, muitas das vezes ele poderia ser parecido ou se associar também a uma mulher em aparência. Então, Paulo exorta eles para eles não fazerem mais isso e seguirem fielmente a Deus. E aqui vai falando, no 8. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Então, Paulo está mostrando que aqui, não importa quem seja, ambas são de Deus, ambos são pertencentes a Deus. Então não quer dizer que uma mulher é melhor, que ela pertence a Deus, ou que o homem é melhor e a mulher tem que ser submissa e não pertencer a Deus. Então Paulo está deixando claro, ambos são de Deus. O homem vem da mulher e a mulher veio do homem da costela de Adão. Então todos são de um mesmo lugar vindo de Deus. Então não há quem seja um melhor do que o outro. E aqui é interessante que ele fala que no 10, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. E Paulo está mostrando, deixando bem claro, que no ato de você cultuar, os anjos naquele momento estão naquele momento diante desse culto. Então as pessoas teriam que ter a atenção e o cuidado específico diante do culto que elas estavam pregando, que estavam oferecendo, porque havia ali então anjos que estavam ali naquele momento, espiritualmente naquele culto. Então eles teriam que ter um cuidado específico em todos os comportamentos que eles tinham dentro daquele lugar. E prosseguindo no 12, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma coisa que desonra para o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então Paulo, no finalzinho aqui, ele fala sobre a honra da mulher dela ter o cabelo curto, cabelo longo. Então hoje a gente vê o porquê que muitas igrejas elas preferem, aderem até mesmo nas doutrinas que a mulher não venha cortar o cabelo, devido a esse caso, que muitas pessoas elas usam como desculpa, não só apenas de cortar uma certa parte do cabelo, uma ponta, mas decidem então cortar o cabelo bem curto e deixar bem curtinho. Então Paulo deixa muito específico que o cabelo para a mulher é como uma honra, é no lugar de um véu naquele momento. E aqui mais no finalzinho, Paulo fala no 16, mas se alguém quiser ser contencioso. Então Paulo encerra todo aquilo que estava sendo discutido desde o capítulo 10, do versículo 1. E ele deixa bem claro, se vocês quiserem arrumar contenda, se vocês quiserem arrumar confusão, nós não somos desse costume. Então está encerrado aqui, é para vocês seguirem dessa forma como foi estabelecido. E Paulo encerra então aqui e inicia aqui no 17. Como título, dissensões nas ceias dos irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. E ali, conforme mostra na imagem, deixa claro, a arquitetura da ordem divina, autoridade, cultura, sacramento em 1 Coríntios 11. Uma análise exegética de resposta de Paulo à crise litúrgica e social na igreja de Corinto. Um estudo sobre o discernimento do corpo e a restauração da comunidade. Muito além da etiqueta religiosa, frequentemente 1 Coríntios 11 é lido como um manual de boa vivência ou liturgia. No entanto, uma análise mais profunda revela uma proposta de reengenharia social. Paulo de Tarso não está ajustando o ritual, ele está subvertendo a estrutura de poder vigente. E ali fala, a teologia paulina propõe a koinonia, comunhão, como a antítese direta da estratificação social romana. O objetivo não é a polidez, é a igualdade radical. Ele, conforme falei, ali era um lugar que tinha reunião de diversas pessoas de cultura. Então, conforme deixei claro,
era um momento em que cada um pensava de uma forma, cada um tinha um costume específico. Então, ali era considerado, como se fosse dizer, um lugar de comércio, era um lugar que passava muitas pessoas, era uma cidade nova que está sendo construída. E conforme mostra ali, Corinto, onde a liberdade cristã encontrou o caos cultural. O desafio organizar uma igreja que confundia liberdade em Cristo com desordem social. Para entender 1 Coríntios 11, precisamos vestir a lente do primeiro século. Paulo escreve para uma metrópole grega vibrante e caótica. A igreja local lutava para equilibrar as novas liberdades espirituais com o decoro social exigido pelo Império Romano. O cenário: Coríntio era uma colônia romana em solo grego. Valores como honra, vergonha e hierarquia não eram apenas costumes, eram a lei não escrita que mantinha a sociedade funcionando. A carta de Paulo é uma tentativa de evitar que a igreja imploda por escândalos culturais. Então, a carta de Paulo foi como intuito de tentar frear aquilo que estava acontecendo no meio daquele povo. Se a gente pega em outras cartas de Paulo, Paulo vai sempre orientar essas pessoas de certas coisas que estão acontecendo no meio daquelas pessoas. E aqui também não é diferente. Paulo orienta aquele povo que eles viessem se reorganizar no meio de tanta confusão, de meio a tanta diversidade que tinha no meio daquele povo. E ali, qual que era a estratégia de plantio da igreja em Corinto? Conforme mostra ali. Por que Corinto? Primeiro, por causa da geografia. Ali era uma encruzilhada do mundo, banhada por dois mares, Jônico e Egeu, onde há fluxo de gente, há propagação. Então, se a gente para nos dias atuais e compara, Corinto seria então como, por exemplo, entre aspas, como se fosse a Aparecida nossa aqui hoje. Então, era um lugar de muito comércio, um lugar que tinha muita movimentação de pessoas constantemente. Então, ali já havia adoração a muitos deuses pagãos. Tanto que em determinada parte da Bíblia, que Paulo chega em determinado lugar, e lá tem diversos altares a deuses. E chega um momento que lá no final tem um altar específico, um altar vazio com escrito para o Deus desconhecido. E ali Paulo começa então a pregar diante daqueles tantos deuses, o Deus verdadeiro. O interessante é que Paulo ele sempre foi estratégico e inteligente em tudo aquilo que ele fazia. Ele poderia muito bem ser uma pessoa, de certa forma, egocêntrica, uma pessoa também ríspida, mas ele foi cuidadosamente implantando as igrejas nos lugares específicos, mesmo nos lugares que tinham muitos deuses pagãos. Então, Paulo viu ali uma oportunidade de implantar também ali o nome de Deus na história. E ali, então, por causa da geografia, por causa da história, que era uma cidade reconstruída, população nova, sem raízes profundas, era um solo fértil para novas ideias. Então, a implantação do evangelho em lugares em que não só uma cidade é nova, mas um lugar em que as pessoas não têm uma firmeza, não têm uma raiz em nada, é um lugar muito propenso para que o evangelho venha a crescer. Tanto que a gente vê muitas obras missionárias que vão para diversos lugares ao redor do mundo. Muitos desses lugares são lugares afastados, que não conhecem sequer a presença de Deus e a palavra do evangelho. E outra coisa era a moral, o cansaço do pecado, sede do templo de Afrodite, uma cidade encharcada de devassidão, precisa desesperadamente de boas novas. E ali por último o espiritual, que era um panteão politeísta. A multiplicidade de ídolos criava um contraste perfeito para a pregação do único Deus. Então, ao invés de Paulo chegar, de certa forma, criticando todo mundo, ele chegou ali, entre aspas, com mais um Deus. Mas agora era um Deus verdadeiro, que tinha-se muito costume naquele momento, principalmente na Grécia, dessa adoração a muitos deuses. E ali, então, Paulo, naquele momento da sua chegada, ele tem, de certa forma, certos problemas para resolver no meio daquele povo. E um daqueles problemas que Paulo resolveu era a divisão entre o povo. E a gente vê que essas divisões sempre aconteceram no meio do povo. E lá também aconteceram dessa forma. Alguns começaram a falar
que eles eram de Paulo, que era a turma mais da liberdade, outros do partido de Apolo, que era a turma mais filosófica, da oratória, outros do partido de Ceifas, que era mais conservador e judaica, e outro que era do partido de Cristo, que era o espiritual e exclusivista. Qual que era a causa dessa raiz? A divisão é sintoma de infantilidade, que nesse caso é sarkinoi, que significa bebês, e carnalidade, sarkikoi, ciúmes humanos. O interessante é que então as divisões sempre acontecem. Se a gente para pensar por que acontecem essas divisões, não só dentro da igreja, mas se a gente para pensar por que há tantas divisões nos seres humanos, por que no meio de um grupo há tantas divisões que sempre separa ao invés de unir. Paulo chega ali com uma visão completamente diferente, porque aquele povo, ao invés deles se unirem para realmente prestigiar a Deus e realmente participar de uma santa ceia realmente digna, eles começaram então a se dividir em vários partidos, em várias pessoas. Quem trabalha em fábrica sabe que é basicamente da mesma forma. Geralmente forma-se grupinhos aqui, outros grupinhos ali, e começa então a se dividir, ao invés de todos se unirem em prol de um propósito específico, que é em prol de uma produção, para que essa produção venha dar lucro para a empresa e venha também dar lucro para quem está trabalhando. Então, se todos começassem a unir por um único propósito específico, que é a lógica do Evangelho, as coisas seriam completamente diferentes. E ali, a metodologia, uma leitura do problema e solução. Segundo sugestão de Peter Wagner, não estudamos essa carta apenas o capítulo por capítulo, mas problema por problema. A epístola como diagnóstico. Os problemas de Coríntios são problemas da igreja contemporânea. Paulo atua não apenas como teólogo, mas como um médico, tratando patologias específicas do corpo de Cristo. Então, Paulo, ele chega como um médico, conforme mostra ali. Ele não trata apenas uma ferida, mas ele vai tratando várias feridas ao longo do tempo, até que chega um momento, então, que ele deixa lá no finalzinho do capítulo 11, falando que as demais coisas eu vou falar com vocês quando eu for ter convosco. Então, Paulo trata tudo isso e deixa tudo encerrado para que eles venham realmente começar a se unir e realmente seguir no propósito específico. E ali, o fundamento da imitação e da tradição. A autoridade apostólica precede a correção. Antes de corrigir a desordem, Paulo estabelece a base da fé cristã. Ela não é inventada, ela é recebida. Conceito-chave, do grego entrega ou tradição. A fé cristã é uma cadeia ininterrupta. Paulo não prega suas próprias ideias, mas repassa o padrão divino, Cristo, Paulo e igreja. A solução para a crise começa com o retorno ao padrão original. E ali, conforme falei, sobre essa questão do capítulo 10, que fala do cabelo do homem e também do cabelo da mulher. E ali fala assim, na cultura mediterrânea, a roupa comunicava status moral. Para a mulher, o véu ou o cabelo coberto sinalizava que ela era casada e estava sob a proteção familiar. Retirar o véu em público não era libertação, era um sinal de disponibilidade sexual ou rebeldia contra o marido. Em comparação, Paulo argumenta que recuar o véu era vergonhoso, como ter a cabeça raspada, uma punição humilhante aplicada às adúlteras da época. A igreja não devia escandalizar a sociedade externa, violando códigos visuais de honra. Então, a importância que tem, principalmente o posicionamento que a gente se posiciona diante do mundo lá fora. Conforme a gente vê diversas pregações, já fui falar diversas vezes aqui, sobre o testemunho que a gente está dando, porque a todo momento as pessoas lá fora estão nos olhando. Elas estão a todo momento vendo quem nós somos de verdade. Tanto que a Bíblia deixa bem claro, se necessário, pregue com palavra. Então, é somente se necessário você pregar com palavra. As suas atitudes, os seus atos, os seus comportamentos vão pregar muito mais do que as suas próprias palavras. E ali, símbolo de públicos de honra e vergonha. O homem, orar com a cabeça coberta era desonroso, ocultando a imagem e a glória de Deus. O homem deve expor a glória derivada que recebeu na criação. A mulher, o véu era sinal de autoridade e recado.
Orar descoberta era culturalmente equivalente a ter a cabeça rapada, um sinal público de vergonha ou sociedade de Corinto. Contexto grego-romano. Rejeitar ao véu não era apenas uma escolha da moda, mas um ato de insubordinação social que trazia escândalo para a comunidade, confundindo a liberdade cristã com a rebelião cultural. Então, conforme falei sobre aquilo que a gente está transmitindo, hoje em dia, se a gente soubesse de muitas coisas que a gente sabe hoje, provavelmente a gente não faria muitas coisas que a gente fizemos. No meu caso, principalmente, a gente sabe que nós somos imagem e semelhança de Deus. E ao longo da vida, muitas das vezes, o que nós fazemos é deturpar essa imagem. E como que nós deturpamos essa imagem? Nós vamos, muitas das vezes, fazendo coisas erradas que desagradam a Ele. Ao longo da minha vida, muitas das vezes, o que eu fiz ao longo dos anos da minha rebeldia de adolescência foi fazer tatuagens. E essas tatuagens representavam nada mais do que eu estava tentando não ser mais essa imagem e semelhança. Tanto que ao longo dos anos, o inimigo usou isso para fazer com que eu fizesse isso ao longo dos anos. Só que eu não sabia disso. Uma coisa é você saber quando você sabe fazer, e quando uma coisa você não souber e fazer. Então, a gente vê que essa desconstrução é feita a todo momento. O que mais tem crescido hoje em dia são homens que querem virar mulher, mulher que quer virar homem, e por aí vai, diversos escândalos. Então, Satanás tem sempre feito isso, tentar deturpar essa imagem de semelhança que nós temos do nosso Criador. E lá Paulo avisa para que eles não venham fazer isso com os seus cabelos e não venham desonrar a Deus conforme esse ato. Então Paulo demonstra como que é muito importante aquilo que a gente faz como representação da imagem de Deus. A natureza, a cultura e a interdependência. Ele fala, quando Paulo pergunta, a própria natureza não vos ensina? Ele apela ao senso comum da época. A medicina antiga acreditava que a distinção biológica devia ser visível através do comprimento do cabelo. Apesar dos argumentos culturais, Paulo faz uma ressalva crucial. No Senhor, mulher não é independente do homem, nem o homem da mulher. E Paulo conclui, ele equilibra o respeito e ordem criacional com interdependência espiritual. Se alguém quiser contender, ele encerra, não temos tal costume de brigar por isso. E o interessante é que hoje, se a pessoa não tiver o autodomínio, se ela não tiver uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, num primeiro livro que eu li, que é autorresponsabilidade, muitos de nós acabamos caindo dentro desses erros. Porque o que seria autorresponsabilidade? É você se responsabilizar por tudo aquilo que você faz. Não é terceirizar aqui tal pessoa errada ou outra pessoa errada. Mas sim, nós somos errados por as coisas que nós mesmos fazemos. Então, Paulo deixa bem claro que eles não são do tipo de ficar discutindo. Então, encerra naquele momento esse assunto. E ali ele faz uma comparação, o argumento da criação e a testemunha cósmica. Por causa dos anjos, o culto cristão não é um evento privado, é um teatro cósmico. A quebra da ordem divina ofende as hostes celestiais, que observam a liturgia da igreja. O véu atua como um sinal de poderio, ou seja, autoridade, sobre a cabeça da mulher, habilitando-a a orar e profetizar com legitimidade diante das esferas espirituais e humanas. E ele fala, Paulo apela à ordem da criação de Gênesis 2. A mulher foi criada da costela do homem, estabelecendo uma glória derivada. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. A mulher deve ser sobre a cabeça, sinal de poderio por causa dos anjos. E ali deixa bem claro o equilíbrio teológico que impede o chauvinismo. Então ele fala aquilo que já foi falado, todavia nem o homem é sem mulher e mulher nem a mulher sem o homem no Senhor. A diferenciação funcional nunca justifica a independência ou arrogância. No corpo de Cristo, homem e mulher são indispensáveis um ao outro. E ali já começa a entrar, então, dentro do capítulo 11, a partir do capítulo 17, até o capítulo 34, que vai dizendo assim. Nisto, porém, que vou disser-vos,
Não vos louvo, porque vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Então Paulo já está naquele momento falando para aqueles povos, vocês não estão se ajuntando para que vocês se tornem pessoas melhores, mas vocês estão se ajuntando para se transformarem em pessoas ainda piores através dos seus comportamentos. E ele vai dizendo, porque antes de tudo ouço que quando vos tais na igreja, há entre vós dissensões, ou seja, separações. E em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que estão sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Ou seja, Paulo não se agrada com as atitudes que eles estavam tendo naquele momento. E aqui fala, porque comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então, naquele momento, havia-se sempre essa união. Tinha aquelas pessoas que elas se uniam, geralmente eram pessoas mais pobres e eram então pessoas também mais ricas, mais bens financeiramente. Ao invés delas se reunirem para um único propósito específico, tinha-se divisão entre eles. Então, aquelas pessoas mais ricas levavam comidas boas, enquanto as pessoas que eram mais pobres, muitas das vezes elas não tinham nem comida para levar. Então, quando os mais ricos levavam essas comidas, ao invés deles compartilharem com os mais pobres, eles começavam a comer das suas próprias comidas que eles levaram. Então, Paulo deixa bem claro aqui que cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, não há união. E conforme mostra na imagem, deixa bem claro que havia duas separações. E aquela separação do número 1 era o triclinium, onde ricos comiam reclinados com melhor comida. Já o segundo é o átrium, onde os pobres e escravos ficavam em pé ou no chão recebendo as sobras. E ali fala, as igrejas se reuniam em casas de patronos ricos. A arquitetura provia a segregação. O problema, a ceia estava se tornando um banquete pagão de castas. Uns têm fome, outros se embriagam. Paulo denuncia que essa divisão de classes física anula o propósito espiritual da ceia. Então, diante daquele ato de separação, conforme fala ali, que tinha essa divisão entre eles, porque antes da igreja ser fundada como um templo específico, havia então o culto dentro de casa de pessoas. E conforme o evangelho foi crescendo, o cristianismo, provavelmente eram muitas pessoas, então não se cabia muitas pessoas dentro de uma casa pequena. Então eles iam para a casa de pessoas mais ricas, pessoas que tinham casas mais grandes. Então, naquele ato dos pobres irem naquele lugar, eles acabavam ficando então com as sobras daquelas pessoas mais ricas que tinham. Então, Paulo já inicia aqui falando isso. No versículo 22, no 23, porque eu recebi do Senhor, ou seja, um ensinamento. O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que vos foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, e partiu e disse, tomai, isto é o meu corpo, porque é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, Paulo mostra esse ensinamento que ele teve de Jesus. O interessante é que muitas vezes a gente passa pela Bíblia, a gente já passa muitas vezes rapidamente sem analisar o que realmente a Bíblia está dizendo. Eu confesso que ao longo de muitos anos, até um pouco tempo atrás, eu sempre achava que quando começava a dizer aqui, porque eu também recebi do Senhor, eu imaginava que era Jesus que estava celebrando aqui a ceia, ao invés de Paulo mostrando que era o ensinamento de Jesus para as pessoas. Então, é muito importante a gente entender o que cada significado tem na Bíblia, o que realmente está querendo dizer. E Paulo fala então, tendo dado graças, então, naquele momento ele faz essa separação.
A repreensão, o ajuntamento para o pior. A mudança de tom. Nisto, porém, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Paulo admite que as heresias, divisões, são necessárias temporariamente, não porque sejam boas, mas porque funcionam como um filtro revelador. Um filtro revelador manifestar aqueles que são sinceros e aprovados diante de Deus. E ali o diagnóstico, a profanação da mesa. Ágape em Corinto. Um tem fome, pobres escravos que chegam tarde, outros se embriagam, que é os ricos que comiam tudo antes. Então era um banquete privado e excludente. E ali, qual que realmente era o propósito, e é até hoje o propósito da ceia do Senhor? Não é apenas, conforme falei, comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de vinho, mas sim essa celebração de união, conforme mostra ali, essa partilha mútua, sobriedade e memória e sacramento comunitário. Ou seja, é trazer à memória tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que Deus, Jesus fez por nós naquela cruz, um memorial. Fazei em memória de mim tudo aquilo que Ele fez por nós. E nessa união desse corpo, para que a gente venha manifestar essa glória de Deus. E ali fala, desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem. A falta de solidariedade horizontal anula o sacramento vertical. Isto não é a ceia do Senhor. E ali a intervenção, a morte da hierarquia, o fim do patrono. Será que vocês não têm casas onde comer e beber? Paulo subverte a lógica romana ao retirar o poder do patrono, o dono da casa, e transferi-lo para a comunidade. Ao fazer essa pergunta, Paulo separa o ato privado, saciar a forma biológica, do ato público, que é a ceia. A igreja deixa de ser um palco para exibição de status e torna-se um espaço de igualdade. Quem tem fome, come em casa. Na reunião, todos são iguais. Na mesa do Senhor, a hierarquia social deve morrer. Então, nesse ato que todos se reúnem, sempre deve ter um ato em que a gente venha sempre estar um com o outro, sempre se importando com essa união. Conforme falei, não é apenas um ato físico, mas sim, principalmente, é um ato de união. Porque a gente vê que sempre que um povo se uniu, sempre Deus operou no meio daquele povo. E o interessante é que a gente pega lá no Antigo Testamento, a gente vê no caso da construção da Torre de Babel. Lá deixa claro que Deus deixa muito claro quando eles estavam construindo a torre. Desçamos e confundamos a língua deles, porque se eles concluírem o que eles estão querendo fazer, eles vão conseguir. Basicamente, como se fosse na linguagem do dia de hoje. Então, eles estavam ali, não apenas cada um fazendo uma coisa, mas estavam todos ali em uma unidade, uma união, formando uma unidade e um propósito específico. Então, a gente vê que eles poderiam muito bem ter construído essa Torre de Babel se Deus não intervisse. Então, o que nós, como cristãos, se nós unirmos cada um, o que nós não podemos fazer? Nós podemos novamente ver tudo aquilo que a gente viu no passado, os milagres, as maravilhas, mas cada um de nós tem que se unir com um propósito específico. E ali, o interessante é sobre o comportamento humano, a teoria do espelhamento. A psicologia social explica que o ser humano tende naturalmente a se identificar com o seu grupo imediato, endogrupo, e excluir o outro, exogrupo. No contexto de Corinto, os ricos espelhavam-se nos ricos e ignoravam a realidade dos pobres. Comer sua própria comida enquanto o outro passa fome é uma falha de reconhecimento. Cada um de nós, seres humanos, temos essa tendência dentro de nós, que se a gente para pensar, desde a infância, desde quando nós éramos criança, nós queremos pertencer a um grupo. Quando a gente é criança, a gente quer se enturmar com outras criancinhas e quer então pertencer àquele grupo. Então forma-se então amizade entre as criancinhas. Quando a gente começa a ficar mais adolescente, a gente quer fazer certas coisas, quer usar certo tipo de roupa, conforme falei, no meu caso, quer fazer tatuagem, porque a gente quer se encaixar dentro de um grupo. E assim também dentro da Igreja de Deus. Se a gente não toma cuidado, a gente vai separando grupo de pessoas.
pessoas que não se agradam com uma pregação, pessoas que não se agradam com determinado ato, pessoas que não se agradam com outras coisas. E assim vai formando grupos dentro de uma união que era para ser unida. Então, Paulo adverte para eles não cometerem esses mesmos erros, não continuarem com esses atos, que assim ficaria impossível de Deus operar no meio daquelas pessoas. O memorial do sacrifício. Fazer isso em memória de mim. Paulo interrompe a briga social para lembrar o fundamento. A ceia é sobre o corpo de Cristo entregue por todos. O objetivo não é matar a fome física, banquete, mas proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. A mesa deve ser o lugar onde o status social desaparece diante da cruz. E ali, então, cada um de nós cristãos deveríamos ser basicamente daquela forma. Conforme a gente vê na imagem ali, a gente vê que tem um centro dentro de um grupo. E ali é apenas um grupo. Por mais que tenha diferenciações de grupos melhores, a gente vê que tem uma pessoa, um pontinho específico no centro, que se a gente pega para nós, seria então como Jesus. E os outros pontos seriam como cada um de nós. Por mais que a gente seja diferente um do outro, nós estamos nos ligando a um corpo específico, que nesse caso é o centro, que é Jesus. Então, o verdadeiro evangelho não é separação, mas sim é cada um se ligando um ponto ao outro, e assim, como tendência, cada um com um propósito específico, seguindo então assim a Jesus Cristo. E ali, a instrução de discernir o corpo possui uma aplicação social pragmática. Reconhecer o outro como parte de si. O comportamento disfuncional de uma parte adoece todo o organismo social. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes. Então, a gente vê sempre quando pessoas estão unidas com um propósito específico, se há uma pessoa naquele lugar que começa a pensar diferente ou começa a ter divisão naquele momento, começa a ser contaminado outras pessoas também ao seu redor. Se a gente pega uma laranja podre, põe dentro de um saco cheio de laranja normal, daqui a um tempo todo aquele saco vai estar podre. Assim também é no relacionamento de cada um de nós seres humanos. Se um no meio de nós está contaminado, vai contaminar todas as outras pessoas ao nosso redor. Então a gente tem que tomar sempre cuidado, porque conforme eu falei, a nossa mente ela sempre tem a tendência de levar por caminhos piores. Ela nunca vai levar nos caminhos melhores. Mas se a gente não tiver esse autodomínio daquilo que a gente fala, pensa, age, tudo aquilo que a gente faz, a gente sempre vai pelos caminhos errados. E ali a instituição, o corpo partido. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ananeses. A ceia não é uma repetição de sacrifício, mas um memorial eficaz que traz os benefícios da cruz para o presente. E aqui vai prosseguindo dizendo: Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes, ou seja, uma memória, um memorial, todas as vezes que vocês fizerem isso, tragam a memória, este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque qualquer pessoa, qualquer cristão que está dentro da igreja, que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Ou seja, será culpado, ou seja, justa causa. Não há desculpa para aquilo que a pessoa sabe que é errado. Se ela sabe que se ela tem um erro, se dentro dela há sempre coisas que desagradam a Deus, se ela continua fazendo, ela vai ser culpada daquilo que ela está fazendo. Então ela tem a consciência dos seus erros. E ali fala a nova aliança e a proclamação. A nova aliança, o sangue inaugura um novo regime de relacionamento com Deus. Segundo a escatologia, uma refeição provisória entre cruz e a segunda vinda. Comemos olhando para o retorno do rei. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Todas as vezes que beber desse pão, beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Então, é sempre, conforme fala ali, uma representação de uma nova aliança. Um novo começo e uma nova história diante desse ato que a gente faz todos os meses. E também uma escatologia, ou seja, uma memória e também um anseio para aquilo que está por vir, que é a volta de Jesus. Então é sempre um memorial e sempre ansiando por aquilo que está por vir. Comentar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Você quer comentar alguma coisa? Deixa eu comentar. O que significa comer indignamente? Qual que é o mito? Muitas pessoas, conforme mostra ali, falam que comer indignamente é achar que comer indignamente refere-se apenas às falhas morais, pessoais e introspecção silenciosa. Então, o que muitas pessoas acham hoje que comer indignamente é se é algum pecado que eu tenho. Se eu tenho um pecado, vou lá, peço perdão da boca para fora e simplesmente sou perdoado naquele momento. Mas não necessariamente é dessa forma. Não é apenas você um ato específico, mas ali deixa claro, no contexto histórico, comer indignamente é participar de um ritual de unidade enquanto se pratica a exclusão social dos pobres. Discernindo o corpo. Não discernir o corpo significa falhar em reconhecer que o irmão pobre ao seu lado é parte do mesmo corpo de Cristo. Paulo aciona a fraqueza da comunidade ao julgamento divino sobre essa falta de solidariedade. Ou seja, não é apenas o ato físico, não é apenas eu pedir perdão, mas se eu souber que eu machuquei profundamente o meu irmão, um perdão que eu falar não vai ser o suficiente para ser perdoado. Então, não é apenas um ato específico, mas sim é a pessoa que ela sabe que fez mal para a pessoa, mas continua convicta dentro do seu coração que ela não fez nada, que ela é a santinha da situação. É isso que Paulo está mostrando para eles. Vocês sabem que aquelas pessoas estão passando necessidade, vocês sabem que aquelas pessoas têm fome, e mesmo assim vocês fingem que não estão vendo nada e continuam agindo como se tudo estivesse normal. É isso que Paulo está falando para aquele povo. O autoexame e o discernimento do corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Discernir o sacramento. Reconhecer a presença real, o sacrifício de Cristo no pão. Discernir a igreja. Reconhecer o irmão ao lado, especificamente o pobre, como um membro do mesmo corpo sagrado. Não se pode honrar a cabeça, Cristo, enquanto se despreza o corpo, a igreja. O autoexame é a auditoria dos nossos relacionamentos antes de acessar a mesa. E aqui fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba-se desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, para a sua própria condenação, ou seja, para a sua própria autodestruição. Então a pessoa está se autodestruindo dia após dia. Porque o que muitas pessoas acham, eu vou comer, vou participar da ceia do Senhor indignamente, talvez eu fiz alguma coisa de errado ali, se eu participar indignamente, eu vou morrer naquele exato momento. Mas o interessante é que a morte ela é sendo feita espiritualmente ao longo dos anos. A pessoa vai morrendo ao longo dos anos, pouco a pouco. Ela vai se autodestruindo até que chega um ponto que ela acaba se destruindo de uma vez por todas. E ali, o juízo presente e a misericórdia divina. No versículo 30 fala, por falta de discernimento, a profanação da ceia trouxe consequências físicas reais para a comunidade. Muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, muitas pessoas que morreram. Propósito, se nós julgássemos autoexame, não seríamos julgados. O julgamento do Senhor, disciplina física, é um ato de misericórdia severa, para que não sejamos condenados com o mundo no juízo final. Então, aqui, conforme falei, é sempre uma autorresponsabilidade. Tudo depende de nós, conforme falei. Deixa claro aqui, que vai falando, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos, ou seja, se nós tivéssemos o autoexame de nós mesmos, será que eu estou errado? Será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa de errado essa semana, esse mês, ao longo desses anos?
Isso é o autoexame, é eu me reconhecer que realmente eu sou errado, que eu fiz errado, que eu fiz coisas que desagradam a Deus. Porque a partir do momento que cada um começa a se autorresponsabilizar por seu erro e para de terceirizar para outras pessoas, tudo começa a fluir e tudo começa a se encaixar. Então, é sempre sobre esse autoexame. Por isso que Paulo fala, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, não precisava nós sermos julgados se nós mesmos fosse o nosso próprio juiz, e assim corrigindo nossos próprios erros. Então, há sempre uma disciplina, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, Deus, Ele sempre vai repreender e sempre vai julgar aquele que Ele ama. Então, se nós, de certa forma, somos julgados ou repreendidos pelo Senhor, isso é uma prova de amor. Nós somos pais, a gente sabe que com o filho você precisa repreender ele. De certa forma, em certo momento, você precisa até mesmo dar umas palmadas no filho para que ele venha, então, corrigir. E assim foi com nós também no passado. Então, essa repreensão é necessária, não para a morte, mas para que a gente não venha mais cometer os mesmos erros e não venha, assim, se perder em coisas até mesmo pior. Porque a gente para pensar, muitos de nós, por mais rígido que foram nossos pais conosco, mesmo assim, muitos de nós nos perdemos ao longo da vida. Imagine se não corrigir uma criança desde cedo. Ainda é pior. Então, é sempre necessário. Se nós somos julgados por Deus, é porque Ele nos ama de verdade. A restauração da ordem. Esperai um pelos outros. Solução prática do 33 e 34. Quando não vos ajunteis para comer, esperai um pelos outros. Aguardar o irmão pobre é o ato teológico que valida a comunhão. Se tem fome, come em casa. A ceia não é para saciar o estômago, mas a alma. A verdadeira espiritualidade não se mede pelos dons estáticos, mas pela ordem, reverência e amor ao próximo na presença de Deus. Quando as demais coisas, ordena-lhes quando for. Então, é muito importante a união de família. A família, no caso, cada um de nós temos, mas nós que somos a família em prol de um propósito específico. Se a gente para antigamente para pensar, tinha-se muito costume, mas se perdeu muito esse costume, que antigamente o filho, na hora do almoço, ele não poderia comer enquanto o pai não chegasse. Muito desses costumes atrás. Teve um caso também de uma pessoa que o pai demorou muito para chegar e aquela pessoa não almoçou, que era criança naquele momento. Não era criança não, ele já era um pouquinho mais velho, e foi então para a escola com fome, porque o pai não tinha chegado, não poderia almoçar antes do pai tirar a comida e almoçar. Então, essa comunhão é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Que é essa união. A mesa não é apenas um lugar que você senta para comer comida, mas é um lugar que você se relaciona. Quando você senta na mesa com a sua família, com o seu marido, com seus filhos, é um ato de se relacionar e ter ali uma comunhão. O que muitos fazem hoje é se distrair no ato da mesa. Então, isso é um erro, porque o que Deus espera? Que tenha essa comunhão, esse relacionamento entre a família. E na família de Deus é a mesma coisa. Esse ato da mesa que a gente vai participar domingo é assim também. É um ato de se relacionar entre nós para fortalecer ainda mais esse relacionamento, para que a gente possa fazer aquilo que Deus espera das nossas vidas. Conclusão, a ordem e a unidade. Ordem de identidade. Manter o decoro e as distinções para não escandalizar a sociedade, preservando o testemunho do Evangelho. Ordem de igualdade. Garantir que a mesa da igreja seja o único lugar no império onde escravos e senhores são tratados de igual honra. A verdadeira espiritualidade respeita a cultura para ganhar os de fora, mas destrói barreiras sociais para amar os de dentro. A solução prática, esperais uns pelos outros. E ali Paulo encerra então no 34. Mas se alguns tiver fome, coma em casa, que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenareis quando for ter convosco. E aqui fala, se tiver fome, coma em casa. Então, não é só um ato de comer, conforme falei, é um ato de relacionamento entre pessoas. O sagrado se manifesta na forma como dividimos o comum. A verdadeira subversão não está nas palavras que recitamos,
mas na dignidade que garantimos àqueles que sentam à mesa conosco. Então, é muito mais do que uma ceia, é um ato de celebração, um ato de união, mas também é um ato que a gente se lembrar, um memorial. Porque se a gente se deixa se levar ao longo dos anos, a gente vai fazendo tudo no automático. A gente faz uma ceia após outra automático, um culto após o outro também no automático. Então é sempre a gente ter essa consciência do ato que a gente está fazendo e sempre consciente do impacto que nós estamos fazendo na vida ao nosso redor.